Artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Ótimo. Parágrafo 1º. Inclusive, essa questão da assinatura, hoje tem um sistema, maravilhoso, né? Manda online, você assina online e já começa a correr o prazo. Aquele negócio de papel, isso aí, e seus aditamentos terão forma escrita. Escrita. Tudo é escrito, né? Quando você digita também está escrito. Eu não entendia que isso aqui é uma escrita material, no papel, né? Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Parágrafo 2º. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverão ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 3. Parágrafo 3º. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos em termos aditivos atendida a exigências previstas em regulamento. É o que eu estava falando do SEI. 4. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débito trabalhista e juntá-la ao respectivo processo. Então você tem a fase que você analisa a habilitação, a administração analisa essa documentação e antes da assinatura do contrato faz uma análise também em relação aqui a essas punições, inidoneidade, suspensões e tal. Artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam o objeto, seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta, leia-se inexigibilidade ou dispensa. 3. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. 4. Regime de execução ou forma de fornecimento. 5. Vou tecendo comentários mais importantes. O preço e as condições de pagamento, critério database, periodicidade do reajustamento de preço e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e o efetivo pagamento. Então é o seguinte, isso aqui você tem que exigir que no contrato tenha as regras de reajuste entre a data que você cumpriu com o cronograma, atingiu aquela etapa, chama data adimplemento da obrigação. E aí demorou 2 meses para pagar. Espera aí, tem que estar no edital como que vai ser essa correção entre esse... Não estamos falando de reequilíbrio, tá? Nós estamos falando só entre antigamente a gente chamava de empenhar a nota. Eu vou empenhar a nota. Só que não é mais isso, é adimplemento de obrigação. Então, adimplemento de obrigação, no meu entendimento, pode ter outro entendimento. O meu entendimento é a liberação do fiscal. E aí é importante o diário de obra, importantíssimo. Quando o fiscal diz, não, agora você atingiu tal, e emite, cada administração, cada fiscalização tem um documento que corresponde aí ao cumprimento daquela tarefa, daquela etapa, daquela fase, e aí então você tem caracterizado o adimplemento da tua obrigação. 6. O critério e a periodicidade da medição, quando for o caso, o prazo para liquidação e para pagamento. Então, em questão de periodicidade e critério de medição, tá? A medição vai se dar por concluída tal a cada tanto tempo, ou antes, ou depois, ou com uma tolerância de tantos dias. Tem que ter a regra para periodicidade e qual o critério da medição. E, se for o caso, a liquidação e pagamento. Então, assim, após a medição emitida pelo profissional, tal, preposto da administração, é que vai ser feito o pagamento. 7º, o prazo de início da etapa de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, que tem o recebimento provisório e definitivo. 8º, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, que é o seguinte, tá, é uma coisa óbvia, isso aqui é a lei de responsabilidade fiscal. O órgão público fez a licitação para ver se vai conseguir dinheiro depois? Não, ele tem que ter uma programação decorrente ali de um planejamento que também, por sua vez, está previsto nas leis de dotação anual, orçamento, rúbrica, o empenho, né? Aquela coisa toda. 9, a matriz de risco, quando for o caso. 10,
Nem sempre é o caso, mas aos poucos a matriz de risco vai entrar com muita força, eu já percebi isso. É bom para nós, é bom. 10. O prazo para resposta ao pedido e repactuação de preços, quando for o caso. Tipo assim, olha só, olha quanta regra, gente, tem que estar no contrato, a gente tem que observar isso daí. Porque depois eles dizem que, mesmo que está aqui na lei que tinha exigência, se o administrador não colocar, eles vão dizer que a culpa é tua, que você é que não viu que ele não colocou. Então você tem que fiscalizar, você tem que impugnar. Só aqui no princípio que eu estou lendo as regras relacionadas aí à contratação, aos contratos, olha quanta regra que você tem que observar. Senão depois lá na frente, algum julgador, algum tribunal vai entender que você tinha a obrigação de ter impugnado. Não impugnou, perdeu a garantia. É absurdo, eu sei que é um absurdo, mas é o que os caras fazem. Então você tem que se antecipar a isso e entrar de sola também. Não vão dar nem bola para a tua impugnação. Ainda mais, olha que regra idiota, você tem até o terceiro dia anterior da licitação para impugnar, e eles têm até o terceiro dia útil, né, anterior para responder. Então você vai impugnar às 16 horas, às 17 a tua resposta está pronta. Vão negar tudo, mas pelo menos você registrou a impugnação e garantiu o teu direito à discussão futura. Então, inclusive, aqui tem que ter o prazo para a resposta do pedido e repactuação de preço. Você entrou com o pedido, eles têm 10 dias, senão eles te enrolam, Deus o livre. 11. O prazo para a resposta do pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro quando for o caso. São duas coisas diferentes. Eu entendo que equilíbrio econômico-financeiro é tudo. E aí você tem reajuste, repactuação e tal, mas aqui ele separou as coisas. O legislador, ele tem dessas, né? Mas vamos entender aqui, porque ele está no inciso 10 e no 11, mas poderia ser equilíbrio econômico-financeiro que estaria abarcando tudo. 12. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigida, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento. Então tem ali regras que permitem a antecipação de pagamento. Então tem que estar estabelecido no contrato qual é o tipo de garantia que o contratado vai fornecer. Então tem a garantia do contrato e também uma eventual garantia em razão aqui da antecipação de valores. É óbvio que isso tem que estar no contrato.